Muito bem, esta é a Rádio Discípulos, a emissora do amor via internet. Estamos falando ao vivo aqui da cidade de Guaíba, numa teleconferência, para dar início a mais um programa Estudando o Evangelho. Estamos nós aqui reunidos, trabalhadores da Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, exceto a nossa irmã Cida, que é trabalhadora do Centro Espírita Paladino de Jesus. Estamos, mais uma vez, com muita alegria, nos reportando a todos os nossos irmãos que estão na escuta, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo pela Rádio Discípulos ou pelo Facebook, e desejando a todos uma boa noite, desejando a todos muita paz, muita luz, muita fé e muita compreensão da doutrina espírita. Nosso irmão Edson Warzak, seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Liga seu microfone, seu Warzak. Agora sim. Não consegui, ele fugia. Muito boa noite a todos, que possamos estudar o Evangelho na noite de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, e aprender mais sobre caridade e ser todos nós caridosos. Como muitos têm nos ajudado através da prática da caridade, nos orientando, certamente estaremos buscando orientação e orientando muita gente a caminhar para a frente, a caminhar para cima, para que um dia possamos todos nós vivenciar a felicidade que Jesus prometeu para nós. Muito obrigado a todos, que assim seja. Também temos a presença da nossa irmã Elizabeth. Seja bem-vindo, meu irmão, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, colegas da bancada, boa noite aos nossos espectadores. É sempre bom estar com vocês, muito feliz de poder estar presente, né? E que possamos, então, ter uma boa noite de estudo, contando com a assistência dos nossos amigos espirituais, a fim de aprendermos um pouquinho mais. Boa noite. Também temos a presença da nossa irmã Lecilda. Cida, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, falando do Evangelho de Jesus. É uma grande alegria poder compartilhar com os irmãos aqui da sala virtual e também aqueles que nos assistem, né, pelas redes sociais, desse momento precioso, né, que a gente possa aproveitar bastante dos estudos da noite de hoje. Muito obrigada. Muito bem. Então eu quero solicitar ao nosso irmão Edson Warzak para proferir a prece de abertura dos nossos estudos da noite de hoje. Abre o seu microfone, seu Warzak. Agora deu. Buscando inspiração para a noite de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Eu vou fazer a leitura da prece de Cáritas, a primeira parte, que vai servir para a nossa auxiliar o nosso pensamento na noite de hoje. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito, a consolação, ao doente, o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece.
esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Então, isso foi lido e serve certamente para a nossa inspiração, para o nosso estudo na noite de hoje, e certamente teremos os espíritos ligados ao nosso grupo de estudo, nos auxiliando nessa inspiração. Muito boa noite a todos, que assim seja. Que assim seja. Então, quem vai ler para nós hoje é a nossa irmã Cida. Vamos partir do item 4, maior mandamento, do capítulo 15º, fora da caridade não há salvação. Cida, minha irmã, com a palavra. Então, vamos à leitura, então. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E aí Kardec nos diz: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E para que não haja equívoco com a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta ainda, então, Jesus. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isso é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo que fazê-lo contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Aqui o Kardec vai nos fazer um fechamento aqui, né? Quer comentar, seu Edson? Não, o texto não deixa dúvida, né? Se nós amar o próximo, estamos amando a Deus. Se nós odiar o próximo, estamos odiando a Deus. O que não é bom, né? O bom é amar o próximo, e aí estaremos automaticamente amando a Deus, que é o convite que Jesus fez para todos nós. Essa é uma grande orientação que ele trouxe. Ele trouxe nessa passagem que ele esteve aqui. Né? Foi o maior líder que teve na Terra, porque o verdadeiro líder é aquele que usa a humildade para ajudar seus liderados, né? E lidera colocando todos os liderados a trabalhar. Mas ele cobra de uma maneira bem amorosa os liderados, né? Que é o que Jesus fez para todos nós. Exatamente. Jesus não disse assim, fora da caridade, ou melhor, fora da igreja não há salvação, né? Ele diz que fora da caridade não há salvação. Porque podemos ter muitos irmãos nossos que não participam de nenhuma religião, mas eles podem ser muito mais caridosos do que muitos religiosos. E nós aprendemos isso na doutrina espírita, que é a base, né, Jesus, que é a base de tudo isto,
Porque Jesus, ele aproveitava em todos os momentos da sua existência para trazer ensinamentos aos seus amados. Ele aproveitava tudo era um motivo de ensinamento. Porque de tudo nós aprendemos. Então, certa ocasião, eu vi 2 espíritas conversando e dizendo que eles não iam estudar determinado livro porque eles já sabiam tudo. Então, nós nunca sabemos tudo. Nós somos muito pequenos diante da grandeza de Deus. Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. E é Ele que nos diz, através do seu Filho, que fora da caridade não há salvação. E a caridade envolve muitas coisas. Envolve o amor ao próximo, o amor a Deus, né? O amor ao próprio Jesus, seguir os seus ensinamentos, colocar em prática os aprendizados que nós temos nas nossas vidas diárias, né? Ou seja, através de estudos, seja através de leitura, seja através da convivência com os irmãos, porque caridade, paciência também é uma caridade. E muitas vezes a gente reclama de certas coisas porque nós ainda somos desprovidos de paciência, né, para enfrentar o nosso dia a dia. E com a paciência, com o amor e com a forma de tratamento para com os nossos irmãos, nós podemos transformar os nossos dias muito mais agradável do que são. Porque se todas as coisas que às vezes a gente ouve, a gente contrariar e a gente não ter a paciência de escutar e ouvir a opinião do outro e achar que a gente sempre tem razão, nós vamos levar adiante um pensamento negativo para nós mesmos. Então, nós temos que aprender a ouvir. Ouvir os outros também é uma caridade. E aceitar é uma caridade ainda, acho que maior ainda, porque nós vamos aceitar a opinião do nosso próximo, né? Do nosso irmão. Vamos fazer com que nós venhamos a crescer com esta base doutrinária, né, que a gente busca e que a gente tem que colocar em prática. A minha irmã Elizabeth. Eu estava analisando essa passagem e realmente ela é muito clara, né, quando nos fala, né, que o primeiro e o maior mandamento, né, amareis a Deus sobre todas as coisas, e em complemento o segundo e ao próximo como a ti mesmo. Isso é tão claro, por que nós temos tanta dificuldade da prática, né? Eu parto do princípio que nós ainda não temos um entendimento perfeito do que seja o amar-se. Eis aí a nossa dificuldade de amar o próximo, porque nós ainda não nos amamos. Quando nós vimos todas as práticas equivocadas que nós cometemos num processo de desamor, demonstra que realmente ainda não sabemos nos amar. Quando é que nós praticamos o desamor para conosco mesmo? Quando nós não temos o devido cuidado com o nosso ser espiritual que nós somos. Quando nós não temos o devido cuidado com o nosso corpo, que é esse veículo que nos oportuniza estar aqui nessa jornada terrena. Quando tudo isso acontece, quando é que nós praticamos o desamor com o nosso corpo físico, né? E são tantas as maneiras, né? A maneira equivocada de nos alimentar, os vícios, né? Os excessos que nós cometemos no dia a dia, o excesso do trabalho, enfim, todos os excessos que nós cometemos, nós sabemos que são prejudicial à saúde do nosso corpo. Isso tratando-se em cuidar do corpo. Nós temos que cuidar do corpo e do espírito, né? E o espírito, como é que eu me cuido?
né? Será que eu busco no meu dia a dia a prática de oração, de pensamentos positivos, de leituras edificantes, daquilo que possa contribuir para o crescimento do meu ser espiritual? Então, quando eu não pratico quase nada disso, ou muito pouco, será que eu estou me amando? E se eu não me amo, nessa medida em que eu me amo, se esse é o amor que eu ofereço para o meu semelhante, para o meu próximo, ele tem que ser também pequeno. Então, se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, é óbvio que ainda existe essa grande diferença, que ainda essa grande dificuldade que nós temos, porque nós não temos um perfeito entendimento do que seja o amor, e se temos, ainda não praticamos. Penso que no dia a dia nós vamos tentando melhorar isso aí, porque hoje, mais do que nunca, a gente vê assim, né, a humanidade parece que voltada para um processo de resgatar os cuidados com o nosso corpo físico, através de práticas de exercício, de uma alimentação saudável, de cuidados, de mente positiva, de tudo isso que nós sabemos que contribui para a saúde do nosso corpo e do nosso ser espiritual. À medida em que eu vou desabrochando nesses conhecimentos e vou exercitando, e que eu começo a estender isso aí ao meu próximo, as coisas se tornam melhor à minha volta. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo, automaticamente isso reflete a Deus, porque eu sou um espelho divino, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas há uma grande distância, somos semelhantes, não somos iguais. Estamos numa linha de crescimento, onde lentamente nós vamos despertando. E eu vejo que esse momento em que nós vivemos é um convite a essa reflexão. É a oportunidade da caridade, como o Paulo colocava ali, né? Não é fora da igreja numa salvação, é fora da caridade, né? Porque a caridade abarca tudo. É o sentimento do amor, da piedade, da compreensão, do doar-se, do renúncia, em prol do meu irmão. Então, é claro que não me adianta nada um rótulo religioso. 24 horas por dia. Eu me escondo e deixo de praticar a caridade. Ou coloco a caridade num segundo plano. Muitas vezes uso a minha igreja como uma maneira de autopromoção. Isso a gente vê comumente acontecer. E quando nós fizemos isso, nós estamos numa prática de desamor. Desamor para com o nosso próximo, desamor para conosco mesmo e automaticamente desamor para com Deus. Mas acho que é muito importante a gente ressaltar, olhar para trás e ver essa caminhada, né? Que lentamente nós estamos caminhando. Mas é alvissareiro quando nós olhamos à frente e sabemos, né? Que é um caminho que se deslumbra e que a cada dia nós podemos acrescentar algo e melhorar um pouco nessa prática do amor e da caridade em relação a todos nós. Lessilda, gostaria de colocar? Acho que só em relação aqui, que fala sobre o orgulho e o egoísmo, né? Então, isso é o que nos afasta, né, de Deus, né? Então, que quando a gente diz que ama a Deus, né, é devota a Deus, segue uma fé, mas não pratica a caridade, não olha para o nosso próximo, né, julga irmãos de outras religiões, nós não amamos realmente a Deus, né? Então a gente está ainda cercado ainda de muito orgulho e ainda de muito egoísmo, né? Então, Jesus, toda a trajetória dele, ele vai trazendo, né, essas questões, né, para a gente refletir, né, ensinando lá os apóstolos e as pessoas que estavam com ele, né, sobre o que é mesmo, né, a verdadeira caridade, o que é amor, né, o que é amar a Deus, né, o que é se dedicar para Deus, né. Se a gente se afasta do nosso próximo, automaticamente nós estamos nos afastando também de Deus, né. Então, isso... Eu lembrei de uma história... Agora que vocês já comentaram bastante coisas, então não tem muito que acrescentar. Eu lembrei de uma história que eu contei há um ano atrás, aqui na Rádio de Cicos, era na Casa Espírita, né? De um sujeito que trabalhou na recepção de um hospital público num bairro pobre e atendia as pessoas muito bem. E ele desencarnou e chegou o mentor deles que ele tinha para ir para um lugar, ele queria ser homenageado pelo trabalho que ele fez. E ele dizia assim,
Não, mas não estou reconhecendo, eu fiz um trabalho normal. Não, tu ajudou muita gente. Aí o espírito protetor dele levou ele por um lugar na espiritualidade, chegou lá, e ele disse, não, eu acho que tem algum engano, porque eu não sou, talvez gente famosa aqui, eu sentei, aí ficou lá atrás, sentado bem lá atrás. E nisso chegou, começou lá as atividades, o plano espiritual, lá essa sessão solene, né? E apareceu um espírito de luz, que era resplandecente, e chamou ele, fulano de tal, pode comparecer aqui. Aí ele, quando chegou lá, eu acho que deve ter um equívoco aqui, porque eu não fui ninguém na Terra, fui só um trabalhador na recepção de um hospital lá. Estou vendo grandes líderes religiosos aqui. Aí esse mentor espiritual de luz falou para ele, não, tu realizou grandes trabalhos, tu ajudou muita gente lá na recepção desse hospital, encaminhou muita gente, se dedicou muito, então tu vai ser homenageado aqui, foi homenageado. E ele perguntou, e esses outros senhores aí? Aí disse, eles foram só muito teóricos, muito burocráticos, vão reencarnar para praticar a caridade ao próximo. Então, a verdadeira caridade é essa, é ajudar as pessoas no mínimo detalhe que às vezes, alguém diz assim, não vou ajudar porque isso aí não... Não, é ajudar. Que a gente não sabe a necessidade, às vezes pessoas carentes chegam num lugar assim, buscando auxílio, e aquele que está lá atendendo as pessoas, atende de mau jeito, e ele não, ele atendia as pessoas com carinho, com dedicação, e procurava apresentar a solução para todos. E isso aqui é a verdadeira caridade. Amar o próximo como a si mesmo. Né? A princípio de tudo, eu gostaria de... a princípio de tudo, eu me amo. Certo? Porque como é que nós vamos dizer assim, eu amo a Deus, eu sou temente a Deus, como muitos usam, né? E não ama o seu próximo, ou critica o seu próximo. Então isso é complicado, nós temos que ter cuidado, porque se eu não amar a Deus, ou se eu não amar o meu próximo, eu não amo a Deus, né? Porque eu não estou amando as criaturas que Ele criou. Mas uma pessoa que se desviou do bom caminho e tal, eu não posso manter um relacionamento? Sim, talvez, eu não posso manter um relacionamento, mas eu tenho que respeitar aquela criatura. Procurar dar oportunidades para que ela cumpra com a sua pena, cumpra com os seus deveres também, e também tenha os seus direitos resguardados, né? Que é o amor de todos nós. O nosso irmão Edson Varzak falou ali da história do irmão ali, né? E é bem interessante que nós, muitas vezes, quando vamos a uma repartição pública, muitas vezes nós não somos assim bem atendidos, às vezes somos muito bem atendidos. E às vezes não, tem outras pessoas que não têm essa índole, não têm esse pensamento. E a gente reclama disso, não é verdade? Só que nós não podemos julgá-los e nem condená-los, porque se ele tiver que responder alguma coisa, assim como nós, se tivermos que respondermos alguma coisa, nós vamos ter que responder para Deus, né? E para as leis, para as suas leis. Elizabeth, por favor. Eu vejo assim a importância até do exemplo que o Edson colocou através desse irmão, né? E eu acho que isso nos deixa algo para nós refletir, porque o nosso dia a dia, nós temos infinitas oportunidades da prática do bem, assim como nós podemos transformar a nossa profissão, o nosso trabalho, numa grande oportunidade de servir, né? Se eu tipo assim, eu tenho um comércio,
Como é que eu atendo as pessoas que chegam no meu local de trabalho, né? Será que eu discrimino aquele que eu acho que é um bom cliente ou não? Que atenção eu dou para aquela pessoa que às vezes só chega para me pedir um copo d'água, para me pedir uma informação? Quer dizer que em todos os momentos, em todas as circunstâncias do nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos, nós temos ali uma oportunidade da prática da caridade, de transformar a nossa tarefa profissional numa oportunidade de fazer o bem. E ao contrário também, que nem o Paulo colocou aqui, né? Na maneira como eu atendo, na maneira como eu recebo, na maneira como eu vibro por aquela pessoa, eu posso transformar daquele meu momento de trabalho uma prática do bem, a prática da caridade. Então, quer dizer assim, eu não preciso aguardar grandes oportunidades de praticar a caridade. Ah, não, vou aguardar uma campanha miraculosa para fazer doações, né? Eu vou aproveitar uma grande oportunidade para levar uma fala de consolo. Não, também, mas isso está no dia a dia. E às vezes são as pequenas oportunidades que se apresentam e que nós não percebemos. E ficamos sempre achando assim, ó, que precisa um evento para que nós possamos praticar a caridade, que precisa um momento especial, e não é verdade. O nosso dia a dia é feito de pequenos momentos e pequenas oportunidades que nós temos. Nós temos é que ter sensibilidade para fazer isso aí. E até porque, quando nós fizemos a nossa tarefa, o nosso profissional, já vou dizer assim, com esse amor, com essa dedicação, com esse zelo, com esse cuidado pelo nosso irmão, nós estamos ali, tornando até mais agradável a nossa tarefa. Então, veja assim, como é importante, né? Quantas oportunidades nós temos? Será que nós estamos enxergando isso? Vamos refletir, né? O nosso irmão Alberto Kodama, ele colocou que penso que ter uma empatia apurada é fundamental para exercer a caridade. É a empatia, né? Nos colocar sempre na condição do outro, né? Claro. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso problema é um grande problema. E aí nós vamos ver e vamos conhecendo o problema dos outros e vamos vendo quanto o nosso problema é insignificante, né? Nós podemos resolver, muitas vezes, de uma forma muito simples, né? Concedendo perdão, dando a oportunidade do nosso problema que não cresça, né, com as vaidades, com o orgulho, né, com o egoísmo, como citou a nossa irmã Cida. Mas nós temos essas oportunidades muitas vezes e nós não fizemos, que é como falou o Edson lá, né? E na realidade muitas vezes a gente tem uma teoria muito grande, tem uma facilidade de falar, de expressar, mas na realidade aquilo ali não é o nosso, se não for o nosso sentimento, de nada vale, né? De nada vai valer. Não adianta nós estarmos preocupados com grandes obras, com grandes coisas. Nós temos que começar com as coisas pequenas, porque, como falou a Beth, não precisamos esperar coisas muito grandes. As coisas vão crescendo, começam pequenos e as coisas vão crescendo, elas vão acontecendo. Se elas são abençoadas e são bem feitas e sempre para o lado do bem, Deus irá abençoar essas obras e essas obras irão crescer muito. Eu fico assim pensando muitas vezes assim, quantas coisas eu já aprendi dentro da doutrina, né? Eu aprendi, escuta o que eu estou falando, né? Entenda, eu aprendi, mas eu fico às vezes me perguntando, será que eu coloco em prática tudo isso que eu aprendi? Né? Então isso é que a gente tem que pensar, que não adianta ter uma grande teoria, porque a pessoa ela fala muito bem, ela se expressa muito bem, mas será que no dia a dia ela é assim? Né? Então nós temos que ver isso, né? Isso vale para todos nós, né? Para todo o planeta, né? Eu quero agradecer a minha técnica Vanessa, né, por estar conosco e nos auxiliando, né? Que por coincidência, nesta encarnação, ela é minha filha, né? Então, eu agradeço a minha filha por estar junto com a gente, nos auxiliando aqui.
Cida, vamos ler o item 6? Vocês acham? Eu quero comentar só. Tá. Vou comentar. Na questão 886, né, do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, né, que é aquela resposta que a gente já decorou, já, que é o BIP, né, benevolência para com todos, indulgência, né, e perdão das ofensas. Né. E aí ele fala mais ainda que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, né, abrange todas as relações em que nos achamos com os semelhantes, né, as relações com os semelhantes, sejam eles nossos inferiores, sejam nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos, né? De indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica, e todas as atenções e deferências são-lhe dispensadas, né? Se for pobre, toda a gente com que se entende não precisa preocupar-se com ela. E até, não sei se foi no Fantástico que fizeram uma vez uma experiência de colocar assim um menino todo maltrapilho, sujo, né, tipo ali perto do mercado público, ali em Porto Alegre, assim, né, onde tem aquela multidão de gente passando, né, então assim, numa via bem movimentada, e as pessoas passavam indiferente, nem olhavam para aquele menino ali, e ele ali, assim, perdido, né, estava ali perdido no meio daquele povaréu, e ninguém dava bola, todo mundo passava reto. Aí colocaram o mesmo menino com a roupinha, né, todo arrumadinho lá, né, limpinho, bonitinho, aí as pessoas paravam para perguntar, tá perdido, né, não sabe onde é que está teu pai, não sabe onde é que está tua mãe. Então aqui a Kardec já nos alertava disso, né, assim, que tipo, né, o que eu despendo, né, como é que eu olho o meu outro, né, e aqui também, assim, né, para uma pessoa, né, de posição, um médico, né, um político, a gente vai lá todo paparicando, né, palestrante lá, de renome, né, um palestrante espírita, aquela multidão, mas de repente naquele mesmo ambiente tem algum irmão ali necessitado, né, ou tem alguém ali pedindo um pão e a gente passa reto, né, porque aí a nossa atenção está voltada para aquele lá que é o mais famoso, que é o mais, né, que é o mais rico, etc e tal. Então, é para a gente pensar assim, né, como que eu estou olhando para o meu próximo, né, então eu vejo que essa passagem aqui do Evangelho é isso, né, como que eu estou vendo, assim, como é que eu digo que eu sou cristã, que eu sou espírita, né, e eu passo indiferente pela rua, assim, não me comovo, não me compadeço, eu não ajudo, nem pergunto, assim, sabe, nem olho, né, então aí a gente vê, assim, em que distância a gente está, né, de Deus, realmente, né, e aí eu posso continuar, se alguém não quer comentar mais alguma coisa. Não, eu acho que nós já comentamos assim bastante e muito válido assim o comentário de todos. Quero parabenizar vocês assim pelas colocações. Eu achei muito ótimas todas elas. Mas eu gostaria de fechar com o item 6 porque é de uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Paulo, né? Pode continuar para nós aí, Cida, por favor. Então, a necessidade da caridade segundo Paulo. Então, aqui é um poema, né, que está na primeira epístola aos Coríntios, do 13 ao 1, ao 7 e o 13 também. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho,
não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta e nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre delas, a mais excelente é a caridade. É um poema, né? Quer que eu comente? Faça esse outro comentário? Sim, eu quero a colocação de Kardec ali. Então tá. Então Kardec nos diz que de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: mesmo quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Maravilhoso aqui. Aí vem aquela máxima, né, que a gente, independente da fé que a gente tenha, ou seja, da religião que a gente venha a ter, se ela realmente nos leva a Deus, segundo Kardec e segundo Paulo, ela tem que incentivar os seus adeptos, os seus frequentadores, à prática da caridade. Né? O entendimento, é claro, ele nos traz o entendimento da prática da fé, a esperança e a caridade. Mas que dentre elas, a mais excelente é a caridade. Quer dizer, a mais excelente, a mais necessária, né, para todos nós evoluirmos, para todos nós crescermos, porque a gente vê ainda muitos países que sofrem tanto, né? O Brasil é um país que ainda tem um povo, digamos assim, dizem um país terceiro mundo, mas é um povo muito crente, é um povo muito que ama a Deus e que respeita a Deus, né? Porque é a pátria, né, do Evangelho, né? E é assim o Brasil, porque quem conhece os países europeus, principalmente lá nos Países Baixos, que os países que são da Europa, né? Até na própria França, onde Kardec montou todas essas obras para nós, né? São pessoas muito incrédulas. Na realidade, são pessoas incrédulas. Não estou julgando ninguém, entende? Não é uma questão de julgamento, é uma questão de buscar o conhecimento das nações, né? Então, existem muitas pessoas de fé, pessoas com muita fé, mas lá ainda existem muitas pessoas incrédulas, tanto que Kardec nunca foi muito aceito na França, custou, né, a ter a aceitação. Nós temos o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que faz a Europa, e eu vi uma palestra dele, eu vi um comentário dele, né, escutei uma entrevista que ele fez um comentário disso que eu estou falando, né? Mas ele diz que toda vez que ele vai lá proferir as suas pregações, as suas palestras, né, as suas conferências, ele é uma pessoa muito bem-vinda, sempre muito bem aceito, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o mundo ainda está numa evolução muito mediana diante das necessidades do próprio mundo.
mas que está se melhorando, né, com o tempo. E aí, por outro lado, nós temos países tão pobres que precisam de tanta ajuda, né, e existem tantas pessoas que se aproveitam daquela pobreza, né, para ter uma vida mais, de dizer assim, eu sou o maior, eu sou o rei daqui, eu sou o presidente daqui, eu sou isso, aquilo, mas na realidade o povo lá está sofrendo, né? Já onde temos países muito ricos, né, os países árabes, né, que por causa do petróleo, e eles ostentam muitas vezes, sendo que lá eles têm várias fés, né? No mínimo 3 fés muito fortes lá. Mas nós temos que nos prender a nós. Não é buscando as imperfeições do outro que nós vamos nos tornar bons e caridosos. Nos comparando a nós mesmos no nosso dia a dia. O que eu fiz ontem? O que eu poderei fazer? O que eu fiz ontem? Né? O que eu posso fazer hoje e o que eu farei amanhã para melhorar, né, nesta caminhada evolutiva. Warzak? Falou em França, lembrei de um francês de nome Albert Schweitzer, um nome alemão, assim, ele era meio alemão, meio francês. Olha o que ele fez quando ele tinha 30 anos de idade, morando em Paris, resolveu estudar medicina para se formar médico e ir lá para a África trabalhar para aqueles necessitados. E estava num país rico, pois é. E a França, né? A França, podemos dizer que é um país, claro, tem pobre, mas lá tem um país rico. Vejam, e muitos chamaram ele de louco. Eles sentiam a necessidade, mas eu tenho que ajudar essa gente que está precisando. Estudou medicina, formou os médicos e foi trabalhar lá. Até ganhou o prêmio Nobel, vários prêmios ele andou ganhando, porque ajudou aqueles pobres da África. Né? Então, para praticar a caridade, se a pessoa está num país rico, ele pode se transferir para um país pobre e ajudar aqueles pobres. Né? Não é problema nenhum. Aí tem um exemplo. Temos muitos exemplos, né? Sim. Cida ou Beth? Na verdade, a caridade, ela é ativa, né? Então, assim, a gente ter fé, a fé nos impulsiona a praticar a caridade. E quando a gente resolve a se movimentar, né, que é a ação, né, é o amor em ação, né, a caridade, né? As coisas acontecem, né? Então a gente pede auxílio para a espiritualidade, às vezes a gente traça algumas metas, a gente diz que vai fazer tal coisa, no início parece assim que é difícil, parece que a gente não vai conseguir, mas a gente acaba conseguindo, né? Então a gente tem um exemplo ali né, esse galeto mesmo dos vagalumes, né? Ele atingiu, assim, muita gente dentro da cidade, né, assim, gente que comprou e a gente teve um faturamento, assim, muito mais do que aquilo que a gente imaginava. A Paladinos de Jesus, por exemplo, a gente estava atendendo 12 pessoas, hoje a gente está atendendo 34 pessoas, né, 34 famílias, e a gente está recebendo auxílio, assim, eu digo, e todo final de mês, assim, eu já vou mentalizando o doutor Bezerra, assim, para que inspire, né, os irmãos, para que nos auxiliem. E aí eu pergunto, será que a gente vai conseguir atender todo mundo, né? A gente, né, fica assim, temeroso, né? Mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, não, a gente vai receber, né? E a gente recebe, consegue atender as famílias, dar uma boa cesta básica. Então, assim, em primeiro lugar, a gente precisa querer, né? Então, assim, basta a gente querer, é um pequeno esforço, né? E, independente de qualquer coisa da situação que nós estamos, da crença que a gente tem, a caridade é realmente, né, aquilo que vai nos transformar e que vai nos levar mesmo a Deus, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar, se esforçar e acreditar que a gente pode, que a gente consegue, né? Porque a gente vê, assim, que nem esse programa que não é o Gugu, é o Luciano Huck, né? Gente, assim, que é pobre, e as pessoas adotam crianças, criam 20, 30 filhos, assim, né? E a comunidade vai ajudando e vão recebendo auxílios,
E eu fico pensando, meu Deus, quando que eu vou conseguir fazer isso, né? Esse desprendimento, assim, né? E aí a gente tem que realmente, né, acreditar, e as pessoas podem, que nem ali, né, esse exemplo, né, desse médico, né, Edson, né, as pessoas vão pensar assim, mas tu tem que trabalhar, estudar, né, ser médico e para ser rico, né, ter uma vida confortável, né, o que vai fazer lá na África, passar trabalho, né, mas é essa ação do amor realmente que nos impulsiona, né, a ver o próximo. Então, já são almas mais elevadas que nos dão um exemplo, assim, de que se pode fazer, né, que a gente pode conseguir, é só a gente querer. Era isso, meu. Assim, antes da Elizabeth, um pouquinho, eu gostaria de comentar aqui o comentário é boa, né? As oportunidades para exercer a caridade sempre aparecem, mas sempre esbarramos na questão do julgamento. Vem fechar com o que o Edson falou, né, que as pessoas julgaram o médico, né, por aquilo que ele, pelo caminho que ele deu para a sua vida. Aquela hora que eu estava falando sobre grandes obras, né, eu lembrei muito dos vagalumes, mas eu não quis citar os vagalumes, né? Mas já que a Cida citou, os vagalumes a gente começou bem pequenininho, né? Eu nem fazia parte ainda do grupo. Depois eu fui fazendo parte do grupo também. Agora eu estou um pouco afastado, por motivos óbvios, né? Pela idade, pelo grau de risco que eu não estou. Mas o pessoal está desempenhando um papel assim, maravilhoso, continua. E quando a Cida falou ali do galeto que foi feito, foi para angariar fundos, né, para os vagalumes e para adquirir também novos utensílios, novos eletrodomésticos, se precisa, para a cozinha, porque não é porque é comida para as pessoas menos favorecidas que se vai lá e se faz aqui na nossa linguagem aqui, uma gororoba, né? A gente faz comidas boas mesmo lá, né, nos vagalumes, são comidas boas. Então eu tinha muita fé e muita certeza, e sempre pedi muito a Deus que iluminasse os vagalumes, mesmo não estando lá junto, participando, mas eu sabia que ia ser muito bem aceito esse galeto da primavera, né? Que foi antes um pouquinho da primavera, mas porque a gente já tinha tido uma experiência no aniversário do Centro Espírita Paradinho de Jesus, foi feito um almoço, né, também, e ficou também maravilhoso, as pessoas ficaram maravilhadas com a comida e a forma que era feita, com a limpeza. E foi feita pelo vagalume a comida, né? Sim, foi feito pelos vagalumes. Foi feito pelos vagalumes, essa eu estava junto, participei, né? Então eu tinha certeza que ia dar muito certo. Graças a Deus, né? Tinha mais alguma coisa para colocar, mas eu já li ali o comentário do nosso irmão Alberto Kodama, né? A respeito do julgamento. Nós não podemos deixar que o julgamento dos outros interfira nas nossas ações do bem. Isso que eu gostaria de falar mesmo, né? Porque as outras pessoas muitas vezes nos dizem assim, o que tu quer lá? Vai lá fazer o quê? Lá os caras vão lá, os caras têm tudo, ganhar um rancho aqui, ganham um rancho ali, ganham um rancho lá. Não, gente, não é bem assim. A gente que participa assim, desses programas, e a Cida sabe, se o Eclair estivesse aqui, ele também poderia confirmar, são pessoas que a gente sente dó da situação em que eles vivem, né? Não tem qualidade de vida nenhuma. Então, muitas vezes nós reclamamos da nossa qualidade de vida, né? A gente que tem uma casa, que tem um carro para andar, que vai aonde quer, né? Tem umas condições um pouquinho melhor, né? Então, a gente se acha que está num paraíso, né? A gente tem que ver assim, quando vê as condições em que essas pessoas vivem. Nossa irmã Elizabeth. Só abre o teu microfone, Elizabeth.
Dando continuidade ao teu comentário, Paulo, aqui nos fala onde a caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Aí nós vimos bem claro, né, onde tu fala sobre essa questão, né, da preocupação que nós temos que ter de não julgar aqueles irmãos que estão ali sendo beneficiados, né? Quando nós fizemos isso, nós estamos fazendo a nossa caridade de uma maneira equivocada, porque nós não estamos preocupados em fazer a nossa parte, nós estamos preocupados em de que forma isso está sendo feita, né? Quem está se beneficiando, quer dizer, nós estamos em primeiro lugar, como nos coloca aqui, sendo desdenhosos, né? Porque não temos um conhecimento daquele irmão que está ali, estamos julgando a situação. E quando nos fala aqui, ó, entre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece a caridade, até porque a fé é o que nos move. Eu pergunto sempre assim, ó, quando eu olho para trás, eu paro e pergunto, se nós não tivéssemos a fé que nós temos, que para nós é uma certeza da continuidade da vida, da consequência dos nossos atos, a esperança de sabermos que pelas nossas atitudes hoje, né, nós teremos vivências melhores, que a caridade nos impulsiona a tudo isso, será que nós estaríamos nos mobilizando para a caridade? Então, acho que é importante a gente fazer essas reflexões, e desta forma a gente ter cada vez mais consciência, né, de que a mensagem de São Paulo aqui é muito clara, né? Que nós podemos desenvolver todas as outras virtudes, mas se não tivermos caridade, é infrutífero. Porque a caridade é o fruto, é a consequência dos nossos bons atos, né? Do sentimento, da paciência, da benevolência, de todas as virtudes. Eu costumo dizer que a caridade é o corolário das outras virtudes, que fecha com tudo, né? E é um crescimento diário. Basta querer, que nem a Cida colocou, né? Muitas vezes a gente usa desculpas, e, no entanto, são só desculpas, que a oportunidade de servir está todo dia diante dos nossos olhos. Muito interessante a gente refletir sobre tudo isso. Podemos utilizar todas essas qualificações e praticar a caridade, né? E exatamente essas qualificações que nós atingimos será um conjunto de ferramentas que vai possibilitar a nossa caridade, né? Esse capítulo sobre a caridade, ele é tão simples e legível e entendível que ele é um dos menores que tem no Evangelho, assim, né? O capítulo. Mas nos traz ensinamentos grandiosos e maravilhosos. Porque nós temos a oportunidade e muitas vezes desperdiçamos. Desperdiçamos essa oportunidade de crescer espiritualmente. Porque eu tenho que pensar em eu espírito. Eu sou o espírito, sou o princípio inteligente que move esse corpo. Né? E esse corpo tem que fazer as coisas boas para que eu, espírito, possa no futuro ou me tornar melhor do que sou. Na próxima semana nós vamos ainda estudar esse capítulo, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Dia 30, né? O item 8, né? Eu quero agradecer a minha irmã Cida, agradecer pela sua participação sempre conosco. Para nós é sempre uma grande satisfação tê-la aqui nessa bancada virtual e juntamente com todos nós. Boa noite, minha irmã, muita paz e luz. Eu é que agradeço pela oportunidade, foi maravilhoso o nosso estudo, né? Espero que as pessoas tenham gostado e que possam compartilhar também, né? Porque é tão bom a gente refletir, né, sobre a caridade, assim, é algo tão necessário e tanto para as pessoas, né, que estão necessitadas hoje, quanto para nós mesmos, né? Então, nós somos os primeiros beneficiados quando praticamos a caridade.
e que Deus, então, nos abençoe a todos, né, e até quarta-feira que vem. Que assim seja. Quero agradecer também ao nosso irmão Edson Warzak, muito obrigado pela presença, meu irmão. Tu sabe que tu é o meu presidente vitalício, eu sempre costumo dizer isso, né? Que foi a pessoa que mais me deu a oportunidade para crescer dentro da sociedade espírita de Cristo. Então, eu estou dizendo isso para que as pessoas entendam o porquê que eu chamo o Edson de presidente vitalício, né? Que ele foi uma pessoa... Muito obrigado, Paulo, pela tua caridade, pelo teu trabalho, e que possamos, na semana que vem, nós estamos aqui para estudar, continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e é muito importante estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente estuda, muitos nos acompanham, e muitos mandam mensagem, dando um reforço para todos nós. Muito obrigado, Paulo. Muito boa noite a todos os irmãs e irmãos. Até semana que vem. Também quero agradecer a Vanessa pelo trabalho, né, da técnica que ela está nos auxiliando, fazendo um trabalho também que é complicado. E agradecer a nossa irmã Elizabeth. Muito obrigado, minha irmã. É sempre muito bom tê-la conosco, principalmente quando tu consegue chegar até o final, né? Graças a Deus, hoje, realmente conseguiste chegar até o final. E após as tuas considerações, eu vou pedir para te proferir a prece de encerramento para nós. Ok, Paulo, muito obrigada pela oportunidade, obrigada aos colegas de bancada. Também estou muito feliz por ter conseguido ir até o final do nosso estudo, né? Que eu vinha tendo bastante problema com a minha internet, mas hoje eu acreditei que eu iria até o final e estou aqui. Então, muita gratidão pela oportunidade, por todos aqueles que estão conosco na noite de hoje, e que possamos sair desse estudo renovados, né? Porque o objetivo deles é nos esclarecer, nos consolar e fazer com que saiamos a campo, né? Ao trabalho, à prática da caridade. Que nem eu comentei já, só repassando, né? Não precisamos aguardar grandes oportunidades. As pequenas estão no nosso dia a dia. Que nós possamos enxergá-las e praticá-las no nosso dia a dia. Então, desta forma, eu agradeço e convido a todos a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de poder estar na prática do estudo do Evangelho na noite de hoje, pedindo a proteção e o amparo em favor de todos aqueles irmãos que fazem parte do nosso grupo de estudo e que hoje não puderam comparecer. Bem como pedindo toda a assistência amorosa dos nossos benfeitores, em favor de todos aqueles que estejam sintonizados ou que possam sintonizar conosco, né? A fim de que possam também ser beneficiados, não apenas pelo conteúdo doutrinário, mas pelas vibrações amorosas que os nossos benfeitores espirituais, com certeza, nos envolvem a cada noite em que nos propomos ao estudo do Evangelho. Que muitas energias positivas nos envolvam, nos fortaleçam, a fim de que possamos cada vez mais ter consciência da importância da prática da caridade, do amor ao próximo, do amor a Deus, bem como da maneira com a qual nos amamos. Desta forma, interagindo, nos interligando cada vez mais, possamos estar em busca, desenvolvendo o nosso ser espiritual que somos, em busca de um crescimento cada vez maior. Que energias de paz e de amor envolvam a todos nós na noite de hoje. Um bom descanso a todos e até a próxima semana que vem, se Deus quiser. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a Deus por mais oportunidades e reforçando os pedidos ao nosso Pai Maior, à espiritualidade, em favor do nosso irmão Paulo Ricardo Gunzel da Silva, que continua no seu tratamento, que Deus o abençoe sempre, é um irmão nosso, além de participante também do nosso Estudando o Evangelho, e que sempre possa ele receber essas bênçãos maravilhosas que ele está recebendo e que ele possa se manter sempre forte psicologicamente para enfrentar todos os seus problemas, todos os seus problemas de saúde, mas que
com a graça de Deus e com a graça de Jesus, ele irá atingir o objetivo maior, que é a cura, e o seu permanecimento aqui, juntamente conosco, trabalhando e estudando e desenvolvendo o seu conhecimento, a sua mediunidade e a sua bondade. Agradecemos a todos os nossos irmãos que estiveram juntamente conosco aqui na Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet. Agradecemos a todos aqueles irmãos que participaram juntamente conosco, que também possam receber muita paz e muita luz. Agradecendo sempre aos irmãos da bancada, porque sem vocês o programa não sai, mas sabemos o quanto é importante o entendimento de cada um para que possamos continuarmos aprendendo e a recomeçar, né, novamente um começo normal das nossas vidas. Nós usamos hoje uma teleconferência para fazer um estudo do Evangelho, não estamos usando o estúdio da rádio por motivos óbvios, né, porque o estúdio é muito fechado, então a gente está pensando muito em todos os irmãos, e que possamos todos nós termos muita saúde, muita paz, e na semana que vem estarmos aqui de novo reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. E lembrando que esse vídeo irá para o YouTube no final de semana. Lá no YouTube você coloca lá TV Discípulos, vai abrir o nosso canal, se inscreva lá, lá terá o programa completo, que o mesmo programa que nós passamos aqui, nós passamos lá sem corte, sem edição, sem nada. Agradeço a todos os irmãos mais uma vez, e que possamos todos nós termos sempre uma mente sã, sadia, termos bons aprendizados e colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Uma boa noite a todos, meus irmãos.